Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia freiriana, né, de Paulo Freire e educação. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o texto Pedagogia da Indignação, cartas pedagógicas e outros escritos. Professor, era para ler o texto inteiro? Não, não era para ler o texto inteiro. Tanto que eu coloquei Pedagogia da lição 6, Pedagogia da Indignação, cartas pedagógicas, sumário 1, do direito e do dever de mudar o mundo. 2, alfabetização e miséria. 3, desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. Então, estes são os 3 partes ou pedaços do texto que era para ler. Aonde que eu vejo isso, professor? Existe o sumário do texto, né? Eu fiz o sumário da aula e tem um sumário do texto. Chegamos ao sumário do texto, tá? Então, cartas pedagógicas, parte 1, do direito e do dever de mudar o mundo. Então, este pedacinho aqui da página 26 à página 30 são as primeiras 4 páginas que eu peço para ler. Depois, eu coloquei o quê? Mais 2 tópicos, né? Que era o quê? A alfabetização e miséria, da página 36 a 40, e desafios da educação de adultos antes da nova reestruturação tecnológica, da 40 a 47. Ou seja, era para ler 14 páginas. E aí, por isso que eu me assustei quando falaram que estava complicado. Então, beleza. Eu falei assim, então vou ler o texto então com as pessoas então na sala de aula. Mas, professor, eu pensei que era para ler o texto todo. Então, nós temos um problema aí colocado, que é o problema da alfabetização, né? Tava lá o sumário, colocando o que tinha que ler e o livro o que tinha que ler, tá? Li tudo, professor. Parabéns, é bom que você entrou na mais uma obra do Paulo Freire, você leu todo, bacana. Parabéns, mas era para ler todo? Não, era só o que eu tinha colocado no sumário, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos à primeira parte aqui, que é a segunda carta, que é o direito e do dever de mudar o mundo, página 26. Então, vamos lá, página 26. Primeira carta aqui. Aqui. Então, o nosso texto começa aqui, que é do direito e do dever de mudar o mundo, tá? Vamos lá. Se alguém, ao ler este texto, me perguntar, com um irônico sorriso, se acho que para mudar o Brasil basta que nos entreguemos ao cansaço de constantemente afirmar que mudar é possível e que os seres humanos não são puros espectadores, mas atores também da história, direi que não. Mas direi também que mudar implica saber que fazê-lo é possível. Então, gente, mudar o mundo ou mudar o Brasil é algo possível. É certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor, para fazê-lo menos injusto. Mas a partir da realidade concreta a que chegam em sua geração, e não fundadas ou fundados em devaneios, falsos sonhos sem raízes, puras ilusões. O que não é, porém, possível, o que não é, porém, possível é sequer pensar em transformar o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto. Ou seja, a gente falava disso na nossa última aula, da importância do aparato ideológico ou da ideologia para compor o cenário de emancipação, de transformação.
Inclusive, vocês vão ver a grafia aqui de transformar com um hífen. Não é errado essa grafia. O que Paulo está colocando, na verdade, é que para dar forma ao mundo é necessário sonho, no primeiro momento, não ficar em puras ilusões, devaneios, mas, acima de tudo, acrescentar este sonho, a essa utopia, um projeto de transformação, que é como vamos mudar, como vamos transformar este mundo. As puras ilusões são os sonhos falsos de quem não importa que pleno ou plena e boas intenções faz a proposta de quimeras que, por isso mesmo, não pode realizar-se. Ou seja, a transformação não vai se dar por sonhos em abstrato, mas por questões concretas. A transformação do mundo necessita tanto do sonho quanto a indispensável autenticidade deste depende da lealdade de quem sonha às condições históricas, materiais, aos níveis de desenvolvimento tecnológico, científico no contexto do sonhador. Então, não significa que o sonho não seja importante. O sonho é importante, inclusive um quesito indispensável. Mas este sonhador não pode ficar andando nas nuvens e não compreender aquilo que é necessário para tornar o seu sonho uma realidade. Então não é simplesmente sonhar, né? É sonhar tendo em vista aquilo que é possível no mundo concreto. Os sonhos são projetos pelos quais se luta. A mesma coisa que eu podia dizer aqui, a ideologia é importante para o processo de construção da realidade. Sua realização não se verifica facilmente sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação do mundo a que o sonho aspira é um ato político e seria uma ingenuidade não reconhecer que os sonhos têm seus contra-sonhos. O que significa isso, gente? É que se eu sonho alguma coisa, obviamente vai parecer uma pessoa que talvez sonhe o contrário que eu, ou quer o contrário que eu, ou construir um mundo diferente do mundo que eu acho que deveria ser bacana de existir. Então, por isso, botar o sonho em prática não se dá sem luta. É necessário lutar para que aquilo se torne realidade. É que o momento em que uma geração faz parte, porque histórico, revela marcas antigas que envolvem compreensões da realidade, interesses de grupo, de classes, preconceitos, gestão de ideologias, que vem perturbando em contradição com aspectos mais modernos, ou seja, perspectivas conservadoras que ora vão entrar em conflito com perspectivas progressistas. É o que nós vemos hoje muito claramente na política contemporânea, em que um grupo fala que o bom é uma coisa e o outro grupo fala que bom é outra coisa. Então, quando a gente começa a lidar com isso, a gente começa a ver os conflitos entre gerações, ou seja, entre mais novos e mais velhos, compreensões da realidade diferentes, interesses de grupos o quê? Grupos políticos, grupos econômicos, todos esses interesses estão em jogo, né? Ué, se eu sou agricultor do oeste do Paraná, e eu tenho que produzir soja e milho, eu estou me ferrando ali, às vezes, se a preocupação vai ser com os defensivos agrícolas, vão fazer mal para as pessoas. Percebe? É interesse de grupo, né? Se determinada bancada federal ali de deputados entende o mundo de uma maneira, ele vai estar representando, obviamente, os interesses que aquelas pessoas possuem daquela realidade. Então, óbvio que vai ter interesse de classe. Que classe? Todas as que existem, vocês não veem? A gente vê lá
que agora está famosa os interesses das classes dos caminhoneiros, né? O que querem os caminhoneiros? Aí já falaram, ó, nós não queremos nada que o cantor lá tá falando, não. Que o violeiro lá tá falando, não, nós queremos outra coisa. Então, mostra o quê? Que o mundo é composto por interesses de grupos, de classes, preconceitos, ideologias, que vão, obviamente, com história, que vão compor a maneira como a realidade é composta, né? Composta, né? Ou seja, como a sociedade e a realidade se fazem. Não há hoje, por isso mesmo, que não tenha presenças que de há muito perturbam. Hoje está difícil vocês entrando toda hora, hein? Vai dar 10 horas, vocês estão entrando. Vamos lá. Não há hoje. Cadê? É isso mesmo. Não há hoje, por isso mesmo, que não tenha presenças que de há muito perturbam no clima cultural que caracteriza a atualidade concreta. Daí a natureza contraditória e processual de toda a realidade. A realidade, então, é o quê? Contradições, brigas, disputas. Nesse sentido, é tão atual o ímpeto de rebeldia contra a agressiva injustiça que caracteriza a posse da terra entre nós, de maneira eloquente, encarnado pelo movimento dos trabalhadores sem terras, quanto à reação indecorosa dos latifundistas ou latifundiários, né? Muito mais amparados, obviamente, por uma legislação a serviço preponderantemente de seus interesses a qualquer reforma agrária, por mais tímida que seja. Então, ele dá um exemplo. Olha, essas contradições, esse clima de confrontos, a gente pode entender, por exemplo, em quem tem a posse da terra e quem não tem a posse da terra. E, obviamente, a perspectiva de uma reforma agrária, que nunca chegou a acontecer de fato no Brasil, desde os intentos de João Goulart. Entendeu? Então, eu estou falando o quê? Desde a década de 50, se fala muito, por exemplo, em reforma agrária no Brasil. Quando que ela foi efetiva? Ainda não. Por quê? Por conta dessas contradições, dessas disputas de interesses e que vão, obviamente, quem está no poder, construir as narrativas. Né? As narrativas, ou seja, a maneira como a gente lê e interpreta a realidade, é, acima de tudo, a maneira como um grupo dominante entende e faz com que o grupo dominado veja o mundo a partir dos seus olhos. Quando você não faz parte daquele grupo, né, e você vê o mundo com os olhos de outro grupo, é isso que a gente chama, tá chamando há um tempão, de alienação, né? Por que fulano é alienado? Porque ele escolheu ver o mundo com olhos que não os olhos dele ou da sua classe. Ele vê o mundo e olha o mundo com outros olhos da classe dominante, interpretando uma realidade que não é a dele. Entendeu? É o pobre que vai falar. O pobre tem que ser pobre mesmo. O pobre não merece. E ele é pobre. O que esse cara é? Alienado. Entendeu? Eu sou pobre, mas sou diferente desses outros pobres. Né? Porque eu sou um pobre melhorado. Eu sou um pobre diferente dos outros pobres. Eu mereço, então, ser. Pô, é? Qual que é a sua diferença que faz você ser tão diferente assim, entendeu? Então o mundo está cheio dessas contradições. A luta pela reforma agrária, ele continua, representa o avanço necessário a que se opõe o atraso imobilizador do conservadorismo, tá? Mas o que é preciso deixar claro é que o atraso imobilizador, que deixa imóvel, né, atraso que petrifica, que não deixa avançar, não é um estranho à realidade. Não há atualidade que não seja palco de confrontações entre forças que reagem ao avanço e forças que por ele se batem. Ou seja, essa ideia de que existe um princípio conservador e um princípio progressista existe desde todo sempre.
Se eu analisar a história dos partidos econômicos no Brasil, por exemplo, vocês vão perceber que isso sempre existiu, desde o Partido Conservador, tinha um Partido Restaurador, lá quando Dom Pedro I foi de volta para Portugal, queriam restaurar a monarquia pedrista, né? Aí tinha então os moderados, aí vão virar conservadores e liberais, sempre existiu alguém que entende que o mundo deve mudar e alguém que entende que o mundo deve ser e continuar sendo do jeito que sempre foi. Óbvio que Freire está se alinhando aqui, quando ele fala atraso imobilizador, ele tá se alinhando a um princípio, uma compreensão progressista, né? Não conservador. Ele está falando mal do conservadorismo. É por isso que os conservadores não gostam de Paulo Freire. Entendeu? Paulo Freire não ensinou nada para o Brasil, nunca leu uma palavra que Paulo Freire escreveu, né? Mas enfim. Então não há atualidade que não seja palco de confrontações, ou seja, o contemporâneo, os dias de hoje são dias de confronto e sempre serão, tá? Às vezes a gente percebe mais esse confronto, a gente percebe menos, mas esse confronto sempre está existindo. É nesse sentido que se acham contrariamente presentes em nossa atualidade fortes marcas do nosso passado colonial, escravocrata, obstaculizando, ou seja, se colocando como obstáculo, né, a avanços da modernidade. Por quê? Porque nós temos princípios conservadores que conservam, por exemplo, preconceitos, processos discriminatórios, entendimentos políticos e econômicos que estão já há mais de 400 anos na história do Brasil. São marcas de um passado que, incapaz de perdurar por muito mais tempo, insiste em prolongar sua presença em prejuízo da mudança. Ou seja, pouco muda. Precisamente porque a reação imobilizante, conservadora, né, faz parte da atualidade, é que ela, de um lado, tem eficácia e, de outro, pode ser contestada. Então, se as contradições permitem o avanço, mas esse avanço é pouco. A luta ideológica, política, pedagógica e ética alicerçada por quem se posiciona numa opção progressista não escolhe lugar nem hora. Tanto se verifica em casa, nas relações, pais, mães, filhos, filhas, quanto na escola, não importa o seu grau, nas relações de trabalho. O fundamental, se sou coerentemente progressista, é testemunhar como pai, como professor, como empregador, como empregado, como jornalista, como soldado, cientista, pesquisador ou artista, como mulher, mãe ou filha, pouco importa, o meu respeito à dignidade do outro ou da outra, ao seu direito de ser em relação com o seu direito de ter. Isso é muito bacana. É a perspectiva de que ser e ter estão conjuntamente associados. Eu tenho que lutar, se penso o mundo de uma maneira progressista, lutar para que as pessoas sejam tendo ou que tenham o mínimo necessário para conseguir falar em ser. Por isso eu pergunto na minha indagação se é possível aprender com fome. É possível aprender com fome? Ou seja, antes de resolvermos os problemas curriculares, estruturais, pedagógicos, didáticos, a gente tem que resolver um problema essencial que é a barriguinha da criança que vai à escola tem que ter comida. Ou como vou mudar o mundo e vou pensar coisas em abstrato e maravilhosas e fantásticas se as pessoas ainda estão morrendo de frio e de fome? Ou como não trazer esses temas para a sala de aula? Se o pai do aluno ali está desempregado há anos e anos. Ou seja, as questões sociais fazem parte, e por isso se chama pedagogia da indignação, né? As questões sociais fazem parte do corolário, do cenário, da composição pedagógica, do discurso pedagógico.
Possivelmente, um dos saberes fundamentais mais requeridos para o exercício de um tal testemunho é o que se expressa na certeza de que mudar é difícil. Mas é possível. Gente, mudar é difícil, mas é possível. É o que nos faz recusar qualquer posição fatalista que empresta a este ou aquele fator condicionante um poder determinante diante do qual nada se pode fazer. Possivelmente, um dos saberes fundamentais mais requeridos para o exercício de um tal testemunho é o que se expressa na certeza de que mudar é difícil, mas é possível. É o que nos faz recusar qualquer posição fatalista que empresta a este ou aquele fator condicionante um poder determinante diante do qual nada se pode fazer. O que está escrito aqui, professor? Não estou entendendo porque você está relendo isso tantas vezes. É porque, gente, mudar é difícil, mas não é impossível. Se não é impossível, eu não posso aceitar que uma condição se torne uma determinação. Ou seja, que algo não acontece porque, historicamente, isso nunca aconteceu. Ué, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer? Por que nós temos que ser determinados se são apenas condições? As condições não são determinantes. As condições são condições e devem ser vistas como condicionante e não como determinante. Determinante é aquilo que está pronto, acabado, fixo, posto, que não tem como modificar. Condição não é algo que está posto, escrito na rocha, vai ser assim para sempre, então pronto e acabou. Por grande que seja a força condicionante da economia sobre o nosso comportamento individual e social, não pode aceitar a minha totalidade passivamente perante a ela. Então eu vou ficar assim paralisado para sempre por conta de uma condição econômica. Na medida em que aceitamos que a economia, ou a tecnologia, ou a ciência, pouco importa, exerce sobre nós um poder irrecorrível, nada temos outro caminho senão renunciar à nossa capacidade de pensar, de conjecturar, de comparar, de escolher, de decidir, de projetar e de sonhar. Será mesmo que esse é o caminho que nós estamos pensando para a vida? O caminho de que eu não tenho mais que pensar, que eu não tenho mais que conjecturar, comparar, escolher, decidir, projetar, sonhar? Porque nada disso seria possível se a vida já tivesse toda determinada. E não é isso que o Freire está colocando. Olha, a escola é um lugar do pensamento, da comparação, da conjectura. O que é conjectura? Criar hipóteses, de escolher, decidir, projetar, sonhar e, obviamente, lutar. Lutar é o quê? Para modificar as realidades postas. Para quê? Para que as pessoas tenham o direito de sonhar para ter uma vida melhor. A escola não pode ser um sinal de reprodução em que a pessoa é inculcada a ser ela mesma ou ficar naquela mesma situação dela eternamente. É isso que é pensar numa escola transformadora. Que as pessoas tenham direito e, obviamente, condições de criar projetos libertadores para si e para sua família, para outrens. Reduzida a ação de viabilizar o já determinado, a política perde o sentido de luta pela concretização de sonhos diferentes. Esgota-se a eticidade de nossa presença no mundo. É nesse sentido que, reconhecendo, embora indiscutível, e colocou imba assim, porque nada é indiscutível, né? Mas enfim, embora indiscutível a importância da forma como a sociedade organiza sua produção para entender como estamos sendo, não me é possível, pelo menos a mim, desconhecer ou minimizar a capacidade reflexiva decisória do ser humano. Ou seja, o ser humano pode questionar, pensar, tem capacidade para isso, para modificar a realidade.
Ou não? Não, Jamerson, a realidade é maior do que o ser humano. A realidade não muda. Não muda? Por que não muda? O fato mesmo de se ter ele tornado apto a reconhecer quão condicionado ou influenciado é pelas estruturas econômicas, o fez também capaz de intervir na realidade condicionante. Olha, se eu reconheço que sou apenas influenciado, eu posso, obviamente, intervir nessa realidade. É uma condição, não é uma determinação. Não está escrito na rocha e não vai poder ser modificado. Não é isso. Ah, porque eu nasci uma coisa, vou ser essa coisa até morrer. Quem tem a autoridade para falar sobre como a minha vida vai se construir, se não eu? Ah, falaram que eu sonho demais, que eu sonho alto demais, que eu não posso ser aquilo que eu quero ser. Ué, você vai deixar as pessoas de fato determinar tudo, ou vai determinar tudo que tem na sua vida? Ou você é o artífice, o arquiteto, o construtor, o trabalhador, o pedreiro da sua própria existência? E você é que vai querer e colocar aquilo que você vai ser. Se eu já chego na sala de aula matando o sonho dos meus alunos, dizendo que aquela realidade é a realidade dele, então eu vou dar aula na zona periférica, inculcando nos meus alunos que eles vão ser fruto do tráfico e que não tem como eles sonharem sem ir em outras coisas? Quando a gente está falando de cota, a gente está falando disso. Quando está falando de abrir oportunidade, a gente está falando disso. Quando está falando da melhoria da qualidade da educação pública, a gente está falando disso. De que a escola não pode ser um lugar para matar o sonho das pessoas. Se você já chega com a perspectiva educacional de que todas as coisas estão escritas, ditas, feitas, concretizadas, cristalizadas e pronto e acabou, são determinantes, você não permite que as pessoas queiram uma coisa ou desejem, sonhem com uma coisa e projetem pelo trabalho uma coisa de ser aquilo que não está posto naquele momento para ela. O que dizer quer dizer, perdão, né? Quer dizer, sabe-se condicionado e não fatalisticamente submetido a este ou aquele destino, abre o caminho à sua intervenção no mundo. O contrário da intervenção é a adequação, a acomodação, ou a pura adaptação à realidade que não é assim contestada, porque aceita, né? A pessoa já perdeu as forças, né? Então ela está se adequando, se acomodando, se adaptando e não intervindo e não contestando, que é o que se quer também que seja realizado na escola pública. A escola pública deve ser um lugar de intervenção, de contestação, de crítica. É nesse sentido que entre nós, mulheres e homens, a adaptação é um momento apenas do processo de intervenção no mundo. É nisso que se funda a diferença primordial entre condicionamento e determinação. Nesse ponto do texto, você já deve ser capaz de diferenciar condicionamento de determinação. Uma coisa que é uma condição é uma possibilidade. Hoje eu vivo uma determinada condição, mas não sou determinado por ela. Essa condição pode mudar. Como? Com luta, com trabalho, com esforço, com estudo, com leitura. Que talvez seja ainda um dos últimos espaços em que é permitido as pessoas mudarem de classe social, de status social, de condição de vida. Talvez você está aqui nesse momento, neste curso, porque você quer outra vida. Porque você está se aprimorando, está se adequando, está se adaptando, mas obviamente não compreendendo que você é determinado, mas que você é condicionado por uma condição e que você quer viver outras coisas diferentes do que você vive agora. Então só é possível, inclusive, falar em ética se há escolha que advém da capacidade de comparar, se há responsabilidade assumida. É por essas mesmas razões que nego a desproblematização do futuro e que sempre faço referência e que implica sua inexorabilidade. Ou seja, o que é isso, gente?
Não dá para desproblematizar o futuro. O futuro tem que ser pensado no agora. Ele é inexorável, ou seja, ele é algo inegociável. Tem que fazer parte do querer como você pensa o amanhã, né? A desproblematização do futuro, numa compreensão mecanicista da história, de direita ou de esquerda, leva necessariamente à morte ou à negação autoritária do sonho, da utopia, da esperança. É que na inteligência mecanicista, portanto determinista, quando fala mecânico, gente, está pensando em determinação, que as coisas não mudam, são assim, pronto e acabou. Então, essa compreensão, inteligência mecanicista, determinista da história, o futuro já é sabido. Ou seja, né, filho da pobreza, pai e mãe pobre, irmão traficante, esse menino vai ser o quê? Traficante. O que é isso? Uma inteligência mecanicista, determinista. Ele não pode ser outra coisa. Claro que ele pode. A luta por um futuro já conhecido a priori precisa de esperança. A desproblematização do futuro, não importa em nome de quê, é uma ruptura com a natureza humana social historicamente constituindo-se. Social e historicamente constituindo-se. Ou seja, é negar que nós somos seres históricos e podemos mudar e romper e compreender, reinterpretar, reanalisar, reposicionar, rearranjar dentro da sociedade. Então, não se trata de determinações, se trata de um mundo de analisar os condicionantes ou as condições. O futuro não nos faz. O futuro não é maior do que nós. Nós é que fazemos o futuro. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo. Mecanicistas e humanistas reconhecem o poder da economia globalizada hoje. Enquanto, porém, para os primeiros, para os mecanicistas, no caso, nada há o que fazer em face à sua força intocável. Agora, já para os humanistas, e aí eu incluo Paulo Freire, e eu me incluo aí como um humanista, fazendo uma leitura próxima de Paulo Freire, é o que eu acredito, não é apenas possível, mas se deve lutar contra a robustez do poder dos poderosos, que a globalização intensificou ao mesmo tempo que debilitou a fraqueza dos frágeis. Imagina se eu já entro numa guerra com a guerra perdida, que não tem condição de mudança, então não tem por que falar de pedagogia transformadora. Não tem transformação, tudo já está posto. Vai ser assim, vai ser Gabriela, não é a música da Gabriela, isso? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É isso mesmo? É o determinismo que é a nossa chave de leitura? É o mecanicismo que é a nossa chave de leitura? Não é. Se as estruturas econômicas, na verdade, me dominam de maneira tão senhorial, se eu tenho que me ajoelhar, então, diante dos fatores econômicos, se mudando o meu pensar me faz objeto dócil de sua força, né, que é uma leitura Foucaultiana, né? Se eu sou docilizado, então, como explicar a luta política, mas, sobretudo, como fazê-la e em nome de quê? Para mim, em nome da ética, obviamente não da ética do mercado, mas da ética universal do ser humano, para mim, em nome da necessidade da necessária transformação da sociedade, de que decora a superação das injustiças desumanizantes. É possível. Se eu coloco, então, a ética contra uma política senhorial dos fatores econômicos, eu percebo que eu posso entrar dentro desses fatores e conseguir alterar aos poucos a lógica de mercado, a lógica política, a lógica da corrupção, a lógica dos esquemas, a lógica da conservação de valores que nem sempre são bacanas. Então, e que tudo isso por quê? É porque hoje é difícil, nós estamos no meio de tanta lama que é difícil você ter esperança de que as coisas podem mudar. O que eles querem é que a esperança em nós morra. É isso que as pessoas
que estão no poder desejam, que nós não tenhamos mais esperança de modificar a realidade. Porque aí eu simplesmente abaixo a cabeça e deixo as coisas acontecerem. E tudo isso porque, condicionado pelas estruturas econômicas, não sou, porém, por elas determinado. Percebe? Diferença de novo? Sou condicionado pelas estruturas econômicas, mas não por ela determinado. Se não é possível desconhecer, de um lado, que é nas condições materiais da sociedade que se gestam a luta e as transformações políticas, não é possível, de outro, negar a importância fundamental da subjetividade da história. Nem a subjetividade faz todo-poderosamente a objetividade, nem esta perfila inapelavelmente a subjetividade. Para mim, não é possível falar de subjetividade a não ser se compreendida em sua dialética em relação com a objetividade. Subjetividade é quem, gente? Eu. O que é objetividade? O mundo. A minha relação com o mundo é uma relação de conflito, de luta. Não há subjetividade, ou seja, não há eu na hipertrofia que a torna como fazedora da objetividade, nem tampouco na minimização que a entende como puro reflexo da objetividade. Eu não sou fruto apenas do mundo ou do que o mundo quer que eu seja. Eu não sou apenas reflexo dessa objetividade, né? Eu não posso ser minimizado pelo objetivo, essa subjetividade ali hipertrofiada, também toda poderosa, também não existe. Então existe o quê? Uma relação entre o eu e o mundo, entre você e o mundo, entre nós e as coisas que existem, que estão na nossa volta, política, econômica, social, culturalmente. Então, eu não sou eu preso em mim mesmo, numa subjetividade que é só o meu eu que faz as coisas. Não é o eu. É a relação com o objeto, com o objetivo, ou seja, a relação com o mundo. Mas essa relação com o mundo não me faz o que menor que o mundo ou maior do que o mundo. É nesse sentido que falo em subjetividades entre os seres que, inacabados, olha a visão antropológica do Freire de novo, de inacabado aqui, de seres humanos são porosos, inacabados, estão se fazendo. Então, isso a gente consegue ver o poder justamente transformador da educação, que nós somos, estamos ainda nos fazendo. Se a pessoa se acha pronta e acabada, ela já está determinada, ela já está feita, ela já está, sabe? Ela é outra coisa, ela não é um ser humano, ela é um poste. É uma obra. Olha, fez a obra, acabou. Acho que nem obra, né? Dá para falar que tudo é pronto e acabado, né? É sempre inacabamento, né? Nós somos ainda se fazendo, nós nos fazendo, nós estamos nos fazendo enquanto projeto. Então, é nesse sentido que só falo em subjetividade, em eu, entre os seres que, inacabados, que estão se fazendo ainda, se tornaram capazes de saber-se inacabados, entre os seres que se fizeram aptos de ir mais além da determinação, reduzida sim a condicionamento, e que, assumindo-se como objetos, porque condicionados, puderam arriscar-se como sujeitos, porque não determinados. E nós estamos nessa situação. Ou você se entrega à letargia, ao sono, à paralisação, e entende que você já está acabado, determinado, pronto, e não transforma, ou você se entende como uma subjetividade que está em relação com o mundo, mas que está em constante transformação, não é isso? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, se eu sou metamorfose, eu entendo que eu posso mudar e que eu posso passar às pessoas a esperança de que elas também podem mudar. Não há, por isso mesmo, como falar-se em subjetividade nas compreensões objetivas mecanicistas, nem tampouco nas subjetivistas da história. Só na história, como possibilidade e não como determinação, se percebe e se vive a subjetividade em sua dialética. Dialética, toda vez, lembra de contradições, né? A sua relação de enfrentamento, de contradição com um objetivo, ou seja, com o mundo. É percebendo e vivendo a história como possibilidade que experimento plenamente a capacidade de comparar, de ajuizar, de escolher, de decidir, de romper. Esses são os verbos.
Ele sempre traz verbos muito, muito interessantes para a gente parar, para pensar. Eu que dou o juízo, eu que escolho, eu que decido, eu que rompo, eu que luto. E é assim que mulheres e homens eticizam, ou seja, compreendem o mundo a partir de uma ética, o mundo, podendo, por outro lado, tornar-se transgressores da própria ética, ou seja, podem transformar até a maneira como pensam o certo e o errado num determinado momento. A escolha e a decisão, atos de sujeito, de que não podemos falar numa concepção mecanicista da história de direita ou de esquerda, e assim na sua inteligência, como tempo de possibilidade, necessariamente sublinham a importância da educação. Da educação que, não podendo jamais ser neutra, repetir, de educação que, não podendo jamais ser neutra, de novo, da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência, das estruturas injustas, da manutenção da ordem, do caos, né? Da acomodação dos seres humanos à realidade típica como intocável. E você não acha que acontece muitas vezes isso? O professor que perde a esperança, que deixa de sonhar e que vai ensinar para os alunos ele que nada vai mudar, que sempre vai ser assim, que ele tem que aceitar a realidade dele. Ó, isso sempre foi assim, vamos manter. Não adianta mudar, não dá para mudar. Será que é essa a mensagem que deve fazer parte do nosso ensino? Só ensinar conteúdo e pronto e acabou? Por isso falo da educação ou da formação. Nunca do puro treinamento. Escola não é para treinar só, né? É mais do que isso. Você não está treinando meu filho para passar no vestibular? Você está pensando que você vai formar só para passar no vestibular e é treinamento. Não, é formação, ela é integral. Por isso, não só falo e defendo, mas vivo uma prática educativa radical, estimuladora da curiosidade crítica, à procura sempre da ou das razões de ser dos fatos. E compreendo facilmente como uma tal prática não pode ser aceita. Pelo contrário, tem de ser recusada. Esse treinamento neutro, imobilizador, que quer ensinar as pessoas que elas têm que ficar paradas no mesmo lugar, de que elas não podem ter uma condição de vida melhor, que elas não podem transformar a própria vida, que elas não podem se compreender de outras formas. Por isso fala da educação ou da formação, nunca do puro treinamento. Por isso. Por isso, não só falo e defendo, mas vivo uma prática educativa radical, estimuladora da curiosidade crítica. A procura sempre da ou das razões do ser dos fatos. E compreendo facilmente como uma prática não pode ser aceita, pelo contrário, tem que ser recusada por quem tem, na maior ou menor permanência, do status quo, a defesa de seus interesses, ou por quem, atrelado aos interesses dos poderosos, a eles ou a elas serve. Mas porque, reconhecendo os limites da educação formal e informal, reconheço também a sua força. Assim como porque constato a possibilidade que têm os seres humanos de assumir tarefas históricas que voltam a escrever sobre certos compromissos e deveres que não podemos deixar de contrair de nossa opção, que nossa opção é progressista. O dever, por exemplo, de em nenhuma circunstância aceitar ou estimular posturas fatalistas. O dever de recusar, por isso mesmo, afirmações como é uma pena que não haja tanta gente com fome entre nós, né? É uma pena que haja tanta gente com fome entre nós, mas a realidade é assim mesmo. Tá vendo como que é? Isso é fatalismo. Isso é determinismo. É uma pena que haja tanta gente com fome entre nós, mas a realidade é assim mesmo.
O desemprego é uma fatalidade do fim do século. Galho que nasce torto, torto se conserva, né? A gente chama aqui no Espírito Santo, né? Galho que nasce torto, morre torto, né? É isso mesmo, que é essa mensagem que nós vamos passar. O nosso testemunho, pelo contrário, se somos progressistas, se sonhamos com uma sociedade menos agressiva, menos injusta, menos violenta, mais humana, deve ser o de quem, dizendo não a qualquer possibilidade em face dos fatos, defende a capacidade do ser humano de avaliar, de comparar, de escolher, de decidir e, finalmente, de intervir no mundo. É essa a compreensão que temos aqui. Que o ser humano pode avaliar, comparar, escolher, decidir e intervir no mundo. Porque pau que nasce torto pode até morrer torto, mas gente que fica torta pode endireitar. Gente que entortada pela vida, determinada pela vida, ela pode quebrar a condição de determinação e entender que ela está condicionada e não determinada. Quebra-se a imanência, quebra-se a postura cristalizada, quebra-se esse entendimento de que tudo tem que ser de um determinado jeito e não pode ser de outro. Rompe-se com essa postura. As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de indagar-se e de indagar o mundo, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar e de não apenas seguir os programas a elas mais do que propostos e impostos. As crianças precisam ter assegurado o direito de aprender a decidir o que se faz decidindo. Se as liberdades não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção ética da necessidade de limites, a assunção ética destes limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela autoridade ou autoridade de quem dialeticamente se relacionam. É óbvio que tem que entender quais são os limites, gente. Não se está fazendo aqui, eu propondo uma escola que não tenha limites. Mas esses limites são negociados e não impostos. Esses limites são celebrados, dialogados, são construídos democraticamente. Se eu quero compreender que uma sociedade também se faz democraticamente. Recentemente participei de perto da frustração bem tratada de uma avó. Minha mulher, está falando da própria família, que passara vários dias cuidando de sua alegria a de ter conseguido em casa Marina, a neta bem amada. Na véspera do dia esperado, a avó foi cientificada por seu filho que sua neta já não viria. Programara com amigas da vizinhança uma reunião para a criação de um clube de diversões e esportes. Programando, a neta está aprendendo a programar e a avó não se sentiu negada ou mal querida por conta da decisão da neta. Com quem está aprendendo a decidir, não correspondia ao seu desejo. De outra forma, né, gente? Paulo Freire escreveu bem truncado aqui mesmo, né? Que é a ideia de que, tipo, ó, a avó estava esperando a neta não veio, ó, a neta decidiu não vir na casa da avó. A avó vai ter que entender que a neta também tem desejo, que também sonha, né? Seria uma lástima se a avó, fazendo beicinho, expressasse um desconforto indevido em face da decisão legítima de sua neta, ou que seu pai, revelando insatisfação, tentasse autoritariamente impor à filha que fizesse o que não queria. Isso não significa, por outro lado, que no aprendizado de sua autonomia, a criança em geral, a neta, no caso, não aprenda também que é a sua autoridade atender à expectativa do outro. Né? Tem que ir lá e ver a vovó de vez em quando, né? Mas ainda é necessário que a criança aprenda que a sua autonomia só se autentica no acatamento à autonomia dos outros. Ou seja, ela tem o poder de decidir também. Ela tem que fazer parte desse processo de decisão. A tarefa progressista é, assim, estimular e possibilitar, nas circunstâncias mais diferentes,
a capacidade de intervenção do mundo. Jamais o seu contrário. A ideia de que não pode intervir no mundo, de que o mundo não pode ser modificado, tocado ou lutar para se modificar. O cruzamento de braços em face dos desafios. É preciso incentivar, né, o descruzamento dos braços, né? Valdeci, se levantou a mão, pode falar. Sim, professor. Quando o senhor tocou no ponto da frase conformista, do tipo sempre houve desemprego, desemprego é uma consequência da vida social moderna, uma coisa que pelo menos eu identifico é que a grande maioria das pessoas que professam essa frase tem um emprego, tem um mínimo de estrutura para se manter, e aí adota essa frase conformista. Agora, enquanto que outros não têm essa mesma condição que ele tem. Então, é um conformismo, muitas vezes, conveniente. É aquele que já tem, acha natural que o outro não tenha. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. É claro e imperioso, porém, que o meu testemunho antifatalista e que minha defesa de intervenção no mundo jamais me tornem um voluntarista inconsequente, que não me leve em consideração a existência e a força dos condicionamentos. Recusar a determinação não significa negar os condicionamentos. Percebe? Ele não está querendo aqui, igual a Xuxa, dizer só basta acreditar, tudo o que quiser que ser será. Não é isso. Não é lua de cristal, né? Ou seja, tudo que eu quiser, que é o voluntarismo, né, vai acontecer. Os coachings estão doidos aí com essa perspectiva, né? Estão querendo passar essa perspectiva, né? Sou coaching. Você pode, você consegue, tudo que você. E aí tá querendo passar uma ideia de que é só querer e as coisas vão acontecer. Não é assim. Freire não está negando aqui os condicionantes ou a história, os problemas, para dizer que só basta ter vontade e as coisas vão modificar. Não é um sonho isso aqui. Recusar a determinação não significa negar os condicionamentos. Em última análise, se progressista coerente, devo permanentemente testemunhar aos filhos, aos alunos, às filhas, aos amigos, a quem quer que seja, a minha certeza de que os fatos sociais, econômicos, históricos ou não se dão desta ou daquela maneira, porque assim teriam de dar-se. Mas ainda, se não me acham imunes da nossa ação sobre eles, não somos apenas objetos de sua vontade e a eles adaptando-nos, mas sujeitos históricos também, lutando por outra vontade diferente, a de mudar o mundo. Não importando que essa briga dure um tempo tão prolongado que às vezes nela sucumbam gerações. Então a briga pode demorar um pouco. O movimento do Sem Terra, tão ético e pedagógico quanto cheio de boniteza, não começou agora, nem há 10 ou 15 ou 20 anos. Suas raízes mais remotas se acham na rebeldia dos quilombos e mais recentemente na bravura de seus companheiros das ligas camponesas, que há 40 anos foram esmagados pelas mesmas forças retrógradas do imobilismo reacionário, colonial e perverso. O importante, porém, é reconhecer que os quilombos, tanto quanto os camponeses das ligas e os sem terra de hoje, todos em seu tempo, anteontem, ontem e agora sonharam e sonham o mesmo sonho, acreditaram e acreditam na imperiosa necessidade da luta, da feitura da história como façanha da liberdade. No fundo, jamais se integrariam à falsidade ideológica da face. A realidade é assim mesmo, não adianta lutar. Pelo contrário, apostaram na intervenção do mundo para retificá-lo
e não apenas para mantê-lo mais ou menos como está. Se os sem-terras estivessem acreditando na morte da história, da utopia e do sonho, no desaparecimento das classes sociais, na ineficácia dos testemunhos de amor e a liberdade, se tivessem acreditado que a crítica ao fatalismo neoliberal é a expressão de um neobobismo que nada constrói, se tivessem acreditado na despolitização da política, embutida nos discursos que falam de que o que vale hoje é pouca conversa, menos política e só resultados, se acreditando nos discursos oficiais tivessem desistido das ocupações e voltado não para suas casas, mas para a negação de si mesmos, mais uma vez a reforma agrária seria arquivada. A eles e a elas, sem terra, o seu inconformismo, a sua determinação de ajudar a democratização deste país, devemos mais do que às vezes podemos pensar. E que bom seria que a ampliação e a consolidação de nossa democracia, sobretudo para sua autenticidade, se outras manchas se seguissem a sua. A marcha dos desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública. A marcha dos sem-teto, dos sem escola, dos sem hospital, dos renegados. A marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível. Em Jaboatão, São Paulo, iniciou essa segunda carta e só pôde completá-la depois que voltamos de Cambridge, Estados Unidos, no dia 7 de abril de 1997. Tínhamos ido via Nova York nos fins de março de 1997. Só um momentinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Um telefone insistentemente me ligando, me ligando, me ligando. Eu imaginava que talvez pudesse ser do hospital mesmo, que amanhã eu tenho um exame do coração. E aí falei, não, vou ligar aqui, ó, aceitar aqui para ver se está tudo certo mesmo. Coisas do EAD, né? Desculpa aí, então. Então, quer dizer, essa carta foi parada no meio, né, durante o outono, tá? Como eles nomeiam por lá, o período de setembro, dezembro, isso aqui não faz parte, né? Voltamos felizes com a perspectiva do trabalho crítico de Freire, né? A carta mesmo, ela termina ali, tá? A ideia de que o mundo e a educação, quer dizer, a educação pode ser transformadora e o mundo pode ser transformado. Vamos lá. A morte da história, Ana Vitória, é a perspectiva de que a gente viveria sempre a mesma coisa, que é uma perspectiva determinista, né? De que não é possível celebrar ou construir, ou, enfim, um mundo diferente do que está. É uma posição determinista. De que tudo está sempre acontecendo, sempre igual. Igual a música
cotidiano do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual e me acorda às 6 horas da manhã e é tudo sempre, todo cotidiano, todo dia igual, igual, igual. A morte da história seria compreender que chegou-se a um tópico tal de determinismo que a história não se modificaria. Que tudo é do jeito que é e pronto, e acabou. Entendeu? Entendido, Ana? Gente, dúvidas sobre essa carta, sobre esse texto? Temos dúvidas? Não temos dúvidas? Então vamos seguir para o segunda parte do texto, que é alfabetização e miséria. Não é isso? Isso. 2, alfabetização e miséria, depois desafios da educação de jovens e adultos frente à nova reestruturação tecnológica. Vamos lá. Alfabetização e miséria. Tive recentemente em Olinda, Nordeste brasileiro, numa manhã como são os trópicos, que só os trópicos conhecem, ou seja, manhã quente, né? Chuvosa, ensolarada, uma conversa que diria exemplar, com um jovem educador popular que a cada instante, a cada palavra, a cada reflexão, revelava a coerência com quem vive sua opção democrática e popular. Caminhávamos, Danilson Pinto e eu, com alma aberta ao mundo, curiosos, receptivos pelas trilhas de uma favela, onde cedo se aprende que só à custa de muita teimosia se consegue tecer a vida com sua quase ausência ou negação. Vou repetir isso. Pelas trilhas de uma favela eles caminhavam, né? E na favela, onde cedo se aprende que só à custa de muita teimosia se consegue tecer a vida com sua quase ausência ou negação. Quase ausência ou negação de quê? Da própria vida. Com muita teimosia, por quê? Porque se você não insiste, você não vive. Os mais pobres são, antes de tudo, teimosos. Porque teimam o quê? Teimam em não morrer, teimam em resistir, teimam em querer mudar as coisas. A rebeldia, a resistência é, de certa forma, uma teimosia. Tá aí já a beleza, né? Com carência, com ameaça, com desespero, com ofensa e dor. Por isso que quase sem vida, porque tudo é muito difícil. Enquanto andávamos pelas ruas daquele mundo maltratado e ofendido, eu ia me lembrando de experiências de minha juventude em outras favelas de Olinda ou de Recife. Dos meus diálogos com favelados e faveladas de alma rasgada, tropeçando na dor humana, nós nos perguntávamos em torno de um sem número de problemas. Que fazer enquanto educadores, trabalhando num contexto assim? Há mesmo que se fazer? Como fazer o que fazer? Né? Como precisamos nós, os chamados educadores, saber para viabilizar até mesmo os nossos primeiros encontros com mulheres, homens e crianças, cuja humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada. Paramos por meio de um pontilhão estreito que possibilitava a travessia da favela por uma parte menos maltratada do bairro popular.
Olhávamos de cima um braço de rio poluído, sem vida, cuja lama, e não cuja água, empapa os mocambos nela quase mergulhados, as casas, né? Mas além dos mocambos, me disse Danilson, há algo pior. Um grande terreno onde se faz o depósito do lixo público. Os moradores de toda essa redondeza pesquisam no lixo o que comer, o que vestir, o que mantenha os vivos. Foi desse horrendo aterro que há 2 anos uma família retirou do lixo hospitalar pedaços de seio amputado com quem preparou seu almoço de domingo. A imprensa noticiou o fato que citei horrorizado e pleno de justa raiva no meu livro A Sombra desta Mangueira. É possível que a notícia tenha provocado em pragmáticos neoliberais sua reação habitual e fatalista em favor sempre dos poderosos. É triste, mas fazer o quê? A realidade é esta, é assim mesmo. A realidade, porém, não é inexoravelmente essa. A realidade a gente não é essa. Não deveria ser essa. Não pode ser essa. Está sendo esta, como poderia ser outra. E é para que seja outra que precisamos dos progressistas de lutar. Vou ler de novo. Está sendo esta das pessoas acharem no lixo um pedaço de seio amputado num hospital e eles fazerem daquele pedaço de seio amputado a sua comida de domingo, é essa que tem que ser a realidade? Então, às vezes, me causa estranheza quando vocês falar que vocês não entenderam esse texto, que eu vou falar que está muito nu. Nós temos nos desumanizado e nos tornarmos tantas vezes canibais, animais, porque não é dada a condição mínima para a vida das pessoas. Eu me sentiria mais do que triste, desolado e sem achar sentido para minha presença no mundo, se fortes e indestrutíveis razões me convencessem de que a existência humana se dá no domínio da determinação. Domínio em que dificilmente se poderia falar de opções, de decisão, de liberdade, de ética. Que fazer? A realidade é assim mesmo. Seria o discurso universal, discurso monótono, repetitivo, como a própria existência humana. Numa história assim determinada, as posições rebeldes não têm como se tornar revolucionárias. Tem o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação da minha briga, porque histórico, vivo a história, como tenho de possibilidade, não de determinação. Se a realidade fosse assim, porque estivesse dito que assim teria de ser, não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo predado, mas um desafio, um problema. A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de ser mais, inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalisticamente diante da miséria, esvaziando dessa maneira minha responsabilidade no discurso cínico e morno que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, da defesa da acomodação, o discurso da exaltação do silêncio imposto, de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fado
ou sina é um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação às situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política. Dou a impressão de que aceito hoje a condição de silenciamento para bem lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. Esta questão, a da legitimidade da raiva contra a docilidade fatalista diante da negação das gentes, foi um tema que esteve implícito em toda a nossa conversa naquela manhã. Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favelas ou a realidades marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende em sua presença se vá tornando convivência, que seu estar no contexto vá virando estar com ele, é o saber do futuro como problema e não como inexorabilidade. É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com quem dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. Sujeito da história, gente, é porque pode quebrar a lógica de determinação e fazer diferente. No mundo da história, da cultura, da política, constato, não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico, minha constatação não me leva à impotência. O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, os terremotos. Nós podemos diminuir os danos que eles nos causam. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece possível nem aceitável a posição ingênua, ou pior, astutamente neutra, de quem estuda, seja o físico, o biológico, o sociológico, o matemático ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando é identificando, olhando. Então vou estar no mundo ali sem me sujar, né? Com as mãozinhas com luva. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a possibilidade de estudar por estudar. Ou seja, é impossível isso, estudar por estudar, estudar apenas os conceitos, entender apenas a matéria, compreender os currículos. Se eu não compreendo o fator político que está nesses currículos ou nesses conteúdos. De estudar descomprometidamente, como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos a ver com o mundo. Puf, sumi. Puf, não tem esse mundo. Um lá fora e distante do mundo, olhado de nós e nós dele. Aliado de nós e nós dele. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo? Ou seja, existe uma função em estudar. Vou ler de novo as perguntas. Em favor de que estudo? Em favor de quem estudo? Contra que estudo?
Contra quem estudo? Que sentido teria a atividade de Danilson no mundo que descortinávamos do pontilhão se, para ele, estivesse decretada por um destino todo-poderoso a impotência daquela gente fustigada pela carência? Se ele já entendesse lá, chegasse lá, que aquilo ali ia ficar daquele jeito e pronto, e acabou, e ele não ia, então, fazer das suas aulas lugar de luta para a transformação daquela realidade. Estaria, então, a Danilson trabalhar apenas a possível melhora da performance da população no processo irrecusável de sua adaptação à negação à vida. Ou seja, ensinar as pessoas a aceitar aquela realidade. É isso? Vamos aqui, gente, estudar esses conteúdos. Para vocês ficarem mais alienados. Pra vocês entenderem mais disso aqui e menos da vida. Para saberem ainda menos como se vota. Para entender muito menos ainda o que está ali a realidade. Aí qualquer um passa e domina, né? Passa, cria um discurso, domina, controla, subjuga. A prática de Danilson seria, sim, um elogio da resignação. Na medida, porém, em que, para ele como para mim, o futuro é problemático e não inexorável. Outra tarefa se nos oferece. A de discutindo a problematicidade do amanhã, tornando tão óbvio quanto a carência de tudo na favela e tornando igualmente óbvio que a adaptação à dor, à fome, ao desconforto, à falta de higiene que o eu de cada um, como corpo e alma, experimenta, é uma forma de resistência física a que se vai juntando outra cultural. Resistência ao descaso ofensivo de que os miseráveis são objeto. No fundo, as resistências, a orgânica ou a cultural, são manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos. O sincretismo religioso afro-brasileiro expressa, por exemplo, né, começa a dar um exemplo, a resistência ou a manha, né, com que a cultura africana escrava se defendia do poder hegemônico do colonizador branco. Então, acaba-se tendo que compreender como ter uma determinada manha para mudar as coisas. Uma manha para você lidar com a vida. E não apenas aceitar o que está posto, o que está colocado. É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar sendo. Fundamentos para nossa rebeldia e não para nossa resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Vou ler de novo. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Uma das tarefas ou uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável. É deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia enquanto denúncia, precisa de ser alongar até uma posição mais radical e crítica, que é a posição revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação no fundo o nosso sonho, né? No fundo, o nosso sonho, que é romper com tudo isso daí, né?
A partir desse saber fundamental, mudar é difícil, mas é possível, que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos comprometemos é o de alfabetização de adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão de obra técnica. São tipos diferentes de posição, né? Mas todos voltados para a compreensão de que mudar é difícil, mas é possível. O êxito de educadores como Danilson está centralmente nessa certeza que jamais os deixa de que é possível mudar, de que é preciso mudar, de que preservar situações concretas de miséria é uma imoralidade. É assim que este saber que a história vem comprovando se erige em princípio de ação e se abre caminho à constituição. Na prática, de outros saberes indispensáveis, que são os que, gente? Saberes humanizadores, civilizatórios e humanizadores. Nós estamos falando do processo de humanização do viver. Não se trata, obviamente, de impor à população espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, que se organiza para defender-se, vale dizer, para mudar o mundo. Trata-se, na verdade, não importa se trabalhamos com alfabetização, com saúde, com evangelização ou com todas elas, de simultaneamente com o trabalho específico de cada um desses campos desafiador, os grupos populares, para que percebam, em termos críticos, eles têm que perceber a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta. Mas ainda, que sua situação concreta não é o destino certo ou vontade de Deus, algo que não pode ser mudado. Pelo contrário, algo que a gente já estudou, não é determinação, mas é uma condição, e se a condição ela pode ser mudada. Não posso aceitar como tática do bom combate a política do quanto pior, melhor. Mas não posso também aceitar impassível a política assistencialista que, anestesiando a consciência oprimida, prorroga, sine die, a necessária mudança da sociedade. Então não é só lá fazer um prato de sopa e ir embora, para não comer mais peito, para não comer mais resto de lixo hospitalar. É mostrar que a mudança é possível. Não posso proibir que os oprimidos com quem trabalho numa favela votem em candidatos reacionários, mas tenho o dever de adverti-los dos erros que cometem, da condição em que se emaranham. Votar no político reacionário é ajudar a preservação do status quo. Como posso votar se sou progressista e coerente com minha opção num candidato em cujo discurso faiscante de desamor anuncia seus projetos racistas? Vocês estão entendendo o porquê também esse governo detesta tanto Paulo Freire. Porque Paulo Freire tá rasgando o verbo. E eu vou fazer igualmente aqui. Quanto que está o preço da carne? Se você faz supermercado hoje, já não preciso dizer mais nada. Ah, eu voltei contra a corrupção do Lula maldito que roubou para fazer uma reforma no sítio de Atibaia. Você votou nisso. Mas você votou também no preço da gasolina que só rico poderia dirigir. Você votou no preço do alimento que vai deixar o prato de comida do pobre mais vazio. Aí isso é consequência da crise. Ué, o Brasil não é o maior produtor celeiro do mundo de comida? Então é uma decisão política, sim. O produtor ali, o pequeno produtor de ovos, de carne de frango, não está encontrando milho para comprar, para dar para as galinhas aqui no Brasil. Por quê? Porque o produtor de milho prefere mandar o milho para a China, porque é vendido em dólar.
Não está faltando milho. Está faltando vender milho produzido no Brasil para o brasileiro comprar. Para colocar comida no prato do brasileiro. Essa é a maior de todas as injustiças. Vocês estão entendendo o ponto que nós estamos chegando? Você não proíbe a pessoa votar no candidato reacionário. Agora você tem que mostrar o que está acontecendo. Várias igrejas. Isso me deixa muito triste. Ensinando os seus fiéis a votarem num esquema de justiça que as deixa mais pobres. A defender um armamentismo em que ela nunca vai ter condição de comprar uma arma. Defendendo uma política em que ela vai passar mais fome. É essa a justiça divina? Esse é o desejo do Altíssimo? Que seu povo empobrecido tenha cada vez menos? E lá, mito! E tá chegando, enfim, vou parar que tipo também. Aí daqui a pouco vai falar que é doutrinador, que não sei o quê, papapá. E aí, partindo de que a experiência da miséria é a violência e não a expressão da preguiça popular, ou fruto da mestiçagem, ou da vontade punitiva de Deus, violência contra a qual devemos lutar, tenho, enquanto educador, de me ir tornando cada vez mais competente, sem que a luta perderá eficácia. É que o saber de que falei, mudar é difícil, mas não é impossível, ou seja, mudar é difícil, mas é possível, que me empurra esperançoso à ação, não é suficiente para a eficácia necessária a que me referi. Movendo-me enquanto nele fundado, preciso ter e renovar saberes específicos em cujo campo minha curiosidade se inquieta e minha prática se baseia. Como alfabetizar sem conhecimentos precisos sobre a aquisição da linguagem, sobre a linguagem e ideologia, sobre técnicas e métodos de ensino da linguagem da escrita? Não dá, né? Por outro lado, como trabalhar, não importa de que campo da alfabetização ou da produção econômica em projetos cooperativos, da evangelização, da saúde, sem ir conhecendo as manhas com que os grupos humanos, perdão, produzem sua própria sobrevivência. Então, esse ensinar também não é um ensinar necessário? Como educador, preciso de ir lendo cada vez melhor a leitura do mundo, que os grupos populares com quem trabalho fazem o seu contexto imediato e do maior do que é o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso, de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua experiência do mundo tem que trazer isso para a sala de aula, tá, gente? A experiência que as pessoas tiveram, a história de vida das pessoas. Elas vão aprender com a própria realidade, não é assim? Sua explicação do mundo, de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. É isso tudo vai explicitado, vem explicitado ou seguido ou escondido no que chamo leitura do mundo, que precede sempre a leitura da palavra.
se de um lado não posso me adaptar ou me converter ao saber ingênuo dos grupos populares, de outro não posso, se realmente progressista, impor-lhes arrogantemente o meu saber como o verdadeiro. O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua história social com a experiência igualmente social de seus membros vai revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão mostrando sua incompetência para explicar os fatos. Um dos equívocos funestos de militantes políticos de prática messianicamente autoritária foi sempre desconhecer totalmente a compreensão do mundo dos grupos populares. Vendo-se como portadores da verdade salvadora, sua tarefa irrecusável não é pô-la, mas impô-la aos grupos populares. E isso acontece até hoje, né? A de imposição de uma ideia, a de imposição de um saber, a de imposição de um credo, a de imposição de uma fé, porque eles já estão fragilizados. Então você acredita que levando uma cesta básica, tudo pode ser, tudo é possível. Que a pessoa vai fazer o que está ali e isso é muito complicado. Recentemente ouvi de jovem operário num debate sobre a vida na favela, que já se fora o tempo em que ele tinha vergonha de ser favelado. Agora dizia-me orgulhoso de nós todos, companheiros e companheiras, do que temos feito através da nossa luta, da nossa organização. Hoje nem tá mais chamando, nem chama de favela, né, gente? Chama de comunidade, né? Não é o favelado que deve ter vergonha, isso aqui é por causa do tempo que o Paulo Freire escreveu, né? Que já tem tempo já. Não é o favelado que deve ter vergonha da condição de favelado, mas quem, vivendo bem e fácil, nada faz para mudar a realidade que causa a favela. Aprendi isso com a luta. É possível que esse discurso do jovem operário não provocasse em nada ou quase nada o militante autoritariamente messiânico. É possível até que a reação do moço mais revolucionarista do que revolucionário fosse negativa à fala do favelado, entendida como expressão de quem se inclina mais para a acomodação do que para a luta. No fundo, o discurso do jovem operário era a leitura nova que fazia de sua experiência social de favelado. Se ontem se culpava, agora se tornava capaz de perceber que não era responsabilidade sua se achar naquela condição, mas, sobretudo, se tornava capaz de perceber que a situação de favelado não é irrevogável. Sua luta foi mais importante na constituição do seu novo saber do que o discurso sectário do militante messiânico autoritário. É importante salientar que o novo momento na compreensão da vida social não é exclusivo de uma pessoa. A experiência que possibilita o discurso novo é social. Então não adianta transformar uma pessoa só ir para o front, né? Essa experiência, esse discurso é algo que tem que estar arraigado na comunidade. Uma pessoa ou outra, porém, se antecipa na explicação da nova percepção da mesma realidade. Uma das tarefas fundamentais do educador progressista, então, é o quê? É sensível à leitura e à realidade do grupo, provocá-lo, bem como estimular a generalização da nova forma de compreensão do contexto. E aí, gente, educador popular se entenda o quê? O educador de escola pública que vai estar inserido em ambientes de desfavorecimento ou em comunidades. Sabe? É importante ter sempre claro, por isso, e aí, gente, eu faço a defesa da escola pública nesse sentido. Porque talvez muitas de vocês já começaram aqui a estagiar na escolinha particular ali de bairro para ganhar R$ 400 para tomar conta do filho dos outros. E aí a mãe ali impõe como que tem que ser a sua relação com o filho dela. A escola pública não é assim. Na escola pública, por causa da minha cadeira, ninguém pode chegar e falar assim, você vai dar a sua aula assim. Então, a transformação das mentes
Se dá pela liberdade dos pesquisadores e dos professores de compreenderem que dentro do seu currículo eles podem mover a leitura de mundo para um ou para outro lado. Então, óbvio que nós estamos falando da necessidade aqui de uma docência militante, de uma docência, como diz Boaventura de Souza Santos, decente. Então, vou lá ler de novo isso aqui, ó. Praticamente uma compreensão do que é ser professor. Uma das tarefas fundamentais do educador progressista é sensível à leitura, à releitura do grupo, provocar este grupo, estimular esse grupo a compreender de uma nova forma o contexto em que ele está inserido. É importante. É importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dominante a inculcação nos dominados da responsabilidade por sua situação. Você é culpado, né, por você viver assim, né? Então tem sempre essa ideia que vem do poder ideológico dominante inculcar mesmo, convencer os dominados a continuarem e eles são os responsáveis pela própria situação. E não é, né, gente? Daí a culpa que eles que sentem eles em determinado momento de suas relações com o seu contexto e com as classes dominantes por se acharem nesta ou naquela situação desvantajosa. É exemplar a resposta que recebi de mulher sofrida em São Francisco, Califórnia, numa instituição católica de assistência aos pobres. Falava com dificuldade do problema que afligia e eu, quase sem ter o que dizer, afirmei indagando: você é norte-americana, não é? Ou seja, não. E ela respondeu: sou pobre. Respondeu como se estivesse pedindo desculpas à norte-americanidade por seu insucesso na vida. Me lembro de seus olhos azuis marejados de lágrimas, expressando seu sofrimento e a assunção da culpa pelo seu fracasso no mundo. Pessoas assim fazem parte das legiões de ofendidos que não percebem a razão de ser de sua dor na perversidade do sistema social, econômico, político em que vivem, mas na sua incompetência. Porque a pessoa se sente culpada por ter fracassado, se sente culpado por ser pobre. Enquanto sentirem assim, pensarem assim e agirem assim, reforçam o poder do sistema, se tornam coniventes da ordem desumanizante. Porque a pessoa vai se desumanizando, ela vai se enfraquecendo, ela vai desistindo de lutar. Ela não acha que ela pode quebrar aquela lógica, ela não sente que ela pode mudar aquilo que está ali posto. A alfabetização, por exemplo, numa área de miséria, só ganha sentido na dimensão humana. Se, com ela, se realiza uma espécie de psicoanálise histórico-político-social que vá resultando a extrojeção da culpa indevida. Ou seja, vai falando, você não é culpado por essa situação não é determinante. Então você alfabetiza a gente para a leitura das palavras, mas você tem que também fazer um processo de alfabetização para a realidade que a pessoa está vivendo, para o contexto. Ler as palavras e ler o mundo e os contextos que estão em volta das palavras. E aí, um fato é as pessoas primeiro se entenderem não como sendo as culpadas dos próprios processos de violência. A isso corresponde a expulsão do opressor de dentro do oprimido, enquanto sombra invasora. Sombra que expulsa pelo oprimido precisa ser substituída por sua autonomia e sua responsabilidade. Saliente-se, contudo, que, não obstante a relevância ética e política do esforço conscientizador que acabo de sublinhar, não se pode parar nele, deixando-se relegado para um plano secundário o ensino da escrita e da leitura da palavra.
Não podemos, numa perspectiva democrática, transformar uma classe de alfabetização num espaço que se proíbe toda reflexão em torno da razão de ser dos fatos, nem tampouco num comício libertador. Não é para a sala de aula virar um comício libertador. Está se falando de quê? De processos de alfabetização, está se ensinando a ler. Agora, ao mesmo tempo, você está, obviamente, colocando a possibilidade da pessoa ler a própria realidade dela. A tarefa fundamental do Danilson, entre quem me situa a experimentar com intensidade a dialética entre a leitura do mundo, né? Acabei de falar, né? Entre a leitura do mundo e a leitura da palavra. Programados para aprender e impossibilitados de viver sem referência de um amanhã. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Vou ler de novo, não se trata de ser programado para aprender. Impossibilidade de viver sem a referência de um amanhã, mas justo pelo contrário. É que as pessoas tenham, de novo, analisando a realidade, possibilidade e referência de um amanhã. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Nada disso, contudo, cobra sentido para mim se realizado contra a vocação para o ser mais. Esse é um contexto importantíssimo, né, que a gente já viu na pedagogia da autonomia. Que a sociedade tem inculcado nas pessoas para elas serem menos, que elas podem menos, que elas aprendem menos, que elas são menos. A mensagem aqui é que elas podem mais, que elas são mais, historicamente, socialmente constituindo-se, em que homens e mulheres nos achamos inseridos nessa categoria de ser mais e não ser menos. Dúvidas até aqui? Ou tá tranquilo? Não tá, né? Porque quem passa por essa aula aqui de uma forma tranquila é porque não entendeu nada. Ela tem que causar mesmo tranquilidade nas pessoas. Tem que te deixar destranquilo. Patrícia. Ô, professor, quando você falou de alfabetização e miséria, então, para concluir aquela resposta lá que você fez na pergunta 2, se eu disser que a relação entre alfabetização e miséria, ela só tem sentido, então, quando o oprimido do processo expulsa de dentro de si o opressor e substitui esse opressor pela autonomia e a responsabilidade, e então a gente tem um contexto de dialética, que é essa leitura do mundo e leitura da palavra que você colocou. Esse entendimento de que existe a condição, mas que não existe uma determinação, seria isso? Sim, agora o lance é isso, faz sentido para você? Olha, fez sentido. Agora, lendo esse pedaço de dialética, de leitura do mundo e leitura da palavra, fez sentido para mim no sentido de que ele não desconsidera que essa pessoa ela tem uma prévia leitura de mundo e que isso tem que ser considerado no ensino da leitura da palavra. Então, fez sentido para mim nesse aspecto. Uhum. Né? É a ideia de que a gente rompe com uma ideia de que as pessoas são determinadas, mas que as situações são, na verdade, condicionantes. É romper com aquela ideia de que, né, do triste, fazer o quê? É assim, que coloca inclusive na pergunta, né? Isso seria a distorção que ele trata, então, que é a distorção da realidade, porque o ser humano se constrói historicamente, seria isso? Uhum. Não, E de filho, que mas pode alterar essa realidade. Uma escola que ensina as pessoas a simplesmente aceitarem a sua situação política e não lutarem para modificar a situação de miséria é uma falsa escola. perfeito. Você vê lá
uma pessoa procurando no lixo que comer e comendo um pedaço de carne humana porque está com fome, num país que é um dos maiores produtores de comida do mundo, alguma coisa está errada, não? E é por isso que eu indago a vocês, né? Afinal de contas, se aprende com a barriga vazia? Essa é uma grande questão. Se aprende com barriga vazia? Saindo, gente, então a gente termina esses dois trechos, né? Esses dois textos, eu falo do Indagações. No Provocações, eu só pego esse capítulo, né, que é o Desafios da Educação de Adultos ante a Nova Reestruturação Ecológica, né? Vocês vão perceber que Freire não fala nada de tecnologia, né? Quem estava esperando ali que ele ia ler um texto sobre o uso das tecnologias, né? Não tem ali, não está falando sobre o uso do Meeting e do EAD não é esse tipo de tecnologia, né? E aí eu coloco, né? Se fosse uma redação de vestibular, alguém malicioso poderia dizer que Freire fugiu do tema. No entanto, não se trata disso. É que, na verdade, ele está falando do seu método, das tecnologias que visam a educação de jovens e adultos, né? Segundo a visão progressista. O que não deve faltar ou quais as características fundamentais para a educação de adultos para Freire. E aí tem vários alicerces aqui neste texto tão miúdo falando sobre essas tecnologias, né? Tem várias. E aí eu só queria pegar aqui essa fala aqui da camponesa de Pernambuco, que é muito bacana. Quando ela fala: quero aprender a ler e a escrever, disse certa vez camponesa de Pernambuco, para deixar de ser sombra dos outros. Para quem não leu, tem que ler esse texto. Ela quer aprender a ler e escrever para não ser mais sombra dos outros. O que é isso, gente? É a leitura de mundo. Para ela não ter mais que depender dos outros, para ela ter sua própria identidade, por ela falar por ela mesma, por ela não ter que precisar dos outros para ler. Eu já falei disso, né? Ler o ônibus para que ela vá para a comunidade. E aí, obviamente, o Freire vai falar sobre o quê? Levar em consideração os processos históricos, levar em consideração a experiência, o aprendizado do outro, né? A relação entre o subjetivo e o objetivo, né? Que não pode ser o objetivo, né? Que provoca de novo, né? O livro todo, né? Por isso que a Pedagogia da Determinação fala disso, de indignação, né? Que é a determinação versus a condição, que é permitir a mudança, compreender essa frase que eu tenho falado várias vezes hoje, que está em todos esses textos do Freire, de que mudar é possível, mudar não é impossível, é difícil, mas é possível, tá? E que tem que fazer parte da libertação daquele jovem que é ao adulto inserido no mundo das palavras, tá? O texto ele vai repetir várias coisas aqui que a gente já falou hoje. Mas é que, acima de tudo, uma perspectiva o quê? De compreender a educação por uma perspectiva da libertação. A educação como uma educação popular, uma educação que chega às pessoas e que fazem elas, levadas pelas suas experiências, a mudar a sua história ou buscar mudar a história com muito trabalho, com muita luta, mas dentro dos sistemas de opressão que elas são inseridas. Eu vou até agora no mudo. Você botou agora no mundo, Jade? Ele vai ler esse 7. Ok. Então, gente, desse modo, nós terminamos então a aula de hoje. Lembrando que na semana que vem, então, nós teremos
prova, não é isso? Temos uma provinha semana que vem, né? Quando que vai ser a prova, professor? Dia 24 de agosto. Como vai ser a prova, professor? Vai abrir ali um questionário no dia 24, antes da aula, você vai poder abrir a prova, né, a partir das 7, 8, 9 horas, e ela vai ficar aberta até meio-dia. Tem que fazer no horário no horário da aula, professor. Tem que ser feita no horário da aula. Entendeu? Professor, não fiz no horário da aula. Perdeu. Entendeu? Então é o seguinte, eu vou estar aqui junto com vocês, acompanhando o desenvolvimento da prova. Não vai ter que vocês abrir a câmera, nem entrar no Meet, nem nada. Vocês vão poder colocar ali, conversar comigo se tiver algum probleminha, se eu tiver que resetar a prova. Eu já adianto aqui para vocês, são o primeiro período, que vocês peguem as questões, né? Apareceu as questões e comecem a fazer no Word, porque se você fica ali um minuto fazendo ali, colocando as respostas na tela, né? E aí passa um tempo, quando você for salvar, o programa ele pode dar um reboot, você perder as respostas. Então, o que acontece? Vai aparecer suas perguntas, vai começar a contar o tempo. Você tem a partir do momento que você começou a fazer a prova até meio-dia para fazer a prova, mas não pode passar disso, né? Você vai ter começou no horário certinho, vai ter 3 horas para fazer a prova. Começa então a responder as questões no Word e depois você vai colar as respostas ali, né? E enviar, tá? Patrícia. Professor, é meio problemático isso, porque eu faço pelo celular, eu estou sem computador. Uhum. E eu, por exemplo, aqui, o provocações, toda vez que eu tento responder colando alguma coisa que eu copiei do Word, me sinaliza de que é uma ação que eu não posso concluir. Eu não consigo fazer isso, entendeu? Então, tudo que eu tento escrever no Word e passar para o programa, para o AVA, não cola. Então, toda vez que eu vou fazer o provocações, eu escrevo no meu caderno e depois eu tenho que digitar rápido para não perder, porque já aconteceu de eu escrever tudo e eu confirmar, tentar salvar e perder tudo. Então, assim, vai ser problemático para mim, porque eu vou fazer no Word, vou tentar colar e pode acontecer isso. Aí, para solucionar isso, eu posso, por exemplo, não conseguir colar, te mandar essas respostas dentro do tempo, claro, que você estabeleceu como horário de prova. Então, eu vou colocar na prova que você possa tirar fotos. Quem quiser fazer assim, fazer à mão e mandar as fotos da prova, vai ter como anexar. Pode ser assim. Eu consigo fazer no Word, tirar um print, então, e mandar como foto. Uhum. Ok, Vai ter tudo como bem. anexar. Uhum. Vou deixar autorizado a possibilidade de envio de arquivo. Uhum. Eu consigo também fazer tudo para não ficar mandando foto, fazer um arquivo, como é feito nas perguntas que você faz. Fazer um arquivo de Word, salvar um PDF, postar esse PDF para não precisar ficar mandando foto por foto de cada pergunta. Sim, vai abrir a possibilidade de você mandar um arquivo. Um arquivo só, para É. tudo. Tá, Uhum. perfeito. Uhum. Eu não sei se é um problema que as outras pessoas também. Que acontece com as outras pessoas, mas eu não consigo fazer assim. Por isso que eu te sinalizei, porque com certeza eu teria um problema. Mas Não, está resolvido. tranquilo. Você pode postar o arquivo, beleza. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, belezas, queridos e queridas. A gente se vê então na próxima semana. Fiquem bem e tchau, tchau.